absurdo um negócio desse, cara. Que imaginação fértil. Orígenes deve estar. Sexta-feira, Orígenes deve estar se remoendo no túmulo lá, porque apareceu um alegorista maior do que ele. maior do que ele. Sexta-feira, professor. Sexta-feira. Não, quinta-feira. Eu fui na igreja e era culto de jovens. Eles fizeram culto a semana inteira para matar saudade, né? Era culto de jovens. Eles levaram um pregador lá e o pastor titular não estava. E esse pregador, ele pregou um bom tempo, e quase no final da pregação dele, ele leu lá em Romanos, e fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou agradável e perfeita, acho que a ordem não altera. Uhum. E falou que o que estava acontecendo no mundo não era a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu fico escutando aquele troço lá, rapaz, e me deram a oportunidade para terminar o culto. Pastor Salomão, termina o culto e tal. Rapaz, eu não dei conta não, eu tive que dar um tapinha nele. O professor Eurípides, eu contei para ele ontem, ele disse que não foi um tapinha não, foi um direto. Eu falei assim, tudo o que está acontecendo no mundo está debaixo do controle de Deus. E ainda citei a questão da vontade diretiva e vontade permissiva. Não, eu não preciso nem entrar nesse detalhe, não. Se não fosse vontade de Deus, se não tivesse sob a vontade dele, não estava acontecendo. Mas então a união da graça com a lei sempre gera morte. Então Ananias, que era a graça, se uniu com Safira, que representava a lei, por isso que os dois morreram. Meu Gente, Deus do céu. Ô, Leandro, você já olhou o significado do nome da sua mulher? A minha é lua. Lua. Olha, aí complicou. como? Não, eu só fico tentando entender como que alguém que congrega numa igreja dessa não contesta esse tipo de pregação, gente. Não sabem nada, professor, não sabem nada. Eu trabalhei com um pastor deles lá. Um pastor, foi ordenado pastor em 2017. Eu trabalhei com ele. Sabem nada, nada, nada de Bíblia. É um absurdo. Cara, as pessoas muitas vezes, pastor, professor, vê a pessoa lá como pastor e vai nessa, acredita que tudo que o pastor fala é aquilo. Aí de mim, se eu contestar o meu pastor, né? Eu conheci um pastor, eu tenho uma oficininha de lanternagem de pintura, sabe? Aí ele virou meu cliente na oficina, eu pintei alguns carros pra ele, e ele falou pra mim que eu tinha que escutar o melhor pregador do mundo. Eu falei, eu quero escutar, ué. Quem é? Ele falou, o Aloísio. Ele me deu ele me deu um pendrive do pastor Aloísio com mais de 3.000 pregações, sei lá, moço, é coisa demais. Eu não dei conta de escutar tudo, não. Eu acho que desde o começo do ministério dele, mas já escutei muita. Rapaz, eu já ouvi heresia, viu? Professor, e se eu te falar que eu ouvi um pastor assembleiano, eu estava na igreja, escutei ele pregando, não é o Marco Feliciano não, o Marco Feliciano já pregou isso também. Ele pregando que nós somos semideuses. E quando terminou o culto, eu vi um outro pastor chegando nele e falando para ele, que palavra, pastor, eu precisava escutar isso. Então agora a gente vai aplicar a mitologia grega, né, na nossa teologia. A me encher esse negócio de semideuses. Complicado, é complicado. Vamos só Professor. esperar chegar o restante aí pra gente começar. Vamos mudar de assunto, que semideus aí tá problemático. Todo mundo fez a tarefa? Eu sei. Já eu te eu mando a fiz, foto aqui das minhas. Eu tô perguntando que eu sei quem fez, né? Me enviaram aqui já algumas. Gente, não tem segredo. É só seguir Já a já linha. eu vou te Mas enviar aí, professor. escuta aqui, é para enviar para o senhor não precisava enviar? Não, eu falei que bastava tirar uma foto e mandar no zap, lembra? Ah, tá, então eu vou fazer isso, que eu não mandei não, mas tá tudo pronto aqui. Tá. Então, olha só, a gente segue o paradigma de logos. Eu usei logos. Todos aqueles substantivos que a gente viu terminados lá em ômicron sigma vão seguir o mesmo padrão. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. A gente já vai aprender hoje a declinação do
do neutro. A gente precisa acelerar, senão a gente vai ficar amassando barro. E eu vou enviar para vocês hoje uma lista de frases para tradução que vai ser a segunda parte da avaliação. Tá bom? Vai ser tranquilo. Manda. Vocês vão conseguir fazer tranquilamente, vão estar em casa com o tempo. Na resolução, na tradução, vocês podem recorrer a mim, eu vou ajudar. Eu só quero que vocês sejam fiéis a vocês mesmos. Evita de ficar tentando olhar na Bíblia para ver o significado. Acho que tá todo mundo aí já, né? O Leilson está aí. Guilherme. Tá. E outra. Eu mandei todos os slides de todas as aulas que a gente teve até agora lá no grupo. Então não tem desculpa. Kaique, a hora que você estiver pronto aí. Beleza, já coloca. Ó, matéria nova hoje. No grego, nós temos um gênero, que é o gênero neutro. Nós temos o masculino, o feminino, mas temos o neutro. Geralmente, o neutro, geralmente, não é regra, é aplicado para objetos e coisas. Mas não é regra, estou falando geralmente. Então, a segunda declinação ainda, os substantivos neutros terminados em on. Olha só, muitos vão ser parecidos com o que você já aprendeu na segunda declinação do masculino. Só que o contexto vai determinar a tradução, porque o neutro é diferente do masculino. O mesmo processo, nominativo, genitivo, dativo e acusativo. A gente vai trabalhar esses aspectos aí até a gente chegar na hora de aprender o genitivo de forma nova e o dativo de forma nova, porque esses dois, eles têm uma variação, mas lá na frente, quando a gente já tiver maduro para entrar nessas atribuições. Então, o neutro aí, o padrão que a gente escolheu por ser um padrão regular é biblion, livro. A mesma coisa, só que tem um detalhe interessante. Olha aí, nominativo, que é o sujeito da frase, é biblion, tradução livro. O genitivo, que indica a posse, é bibliu, do livro. O dativo, que é o objeto indireto, bibliô. Ômega com iota subscrito, pode ser ao livro, para o livro, e assim sucessivamente. Olha a terminação do acusativo aí na tela. Tá vendo que é idêntica ao do nominativo? É idêntica. Aí você pode estar se perguntando, e agora lascou, como que eu vou fazer? Isso. Na hora de traduzir, você não vai ter problema, porque a frase ela vai indicar se ele é nominativo, o sujeito, ou se ele é o acusativo, porque os outros termos e vocábulos vão colaborar para isso. Então, o neutro aí é biblion, bibliu, bibliô, biblion. O livro, do livro, ao livro, o livro. A mesma coisa, só que agora não é mais o substantivo masculino, agora é o neutro. Vamos aceitar ele aqui. Ok? Esse substantivo aí é neutro, não é masculino como no português.
Pode passar, Kaique. Ele agora, no plural. Nominativo, Bíblia, os livros. Por isso que você tem um livro que se chama Bíblia. Porque, na verdade, Bíblia é o plural de livros, né? Você tem 66 livros, que comumente nós chamamos de Bíblia justamente por isso, porque é o plural de livros. Então, você tem 66 livros numa biblioteca portátil, né? Então, o nominativo é Bíblia. O genitivo que indica posse, biblion, com ômega e ni. O dativo, biblióis, para os livros, aos livros. E o acusativo também, a terminação é idêntica ao nominativo. A mesma coisa, na hora de traduzir, o contexto da frase vai deixar claro se é nominativo ou acusativo. A gente vai pôr isso em prática. Eu quero, a partir das próximas aulas, a gente investir muito em tradução para colocar isso aí em prática, que aí você vai ficando com um bizu disso aí, vai ficar fácil. Vai estar no sangue, vai assimilar de verdade. Passa, Kaique. Aí, como eu sempre faço, eu coloco um do lado do outro para você perceber a diferença. Aí tem os dois, o singular e o plural do neutro, né? Nominativo, singular, biblion, plural, bíblia. Genitivo, singular, bibliu, plural, biblion. Dativo, singular, biblio, plural, biblióis. Acusativo, singular, biblion, plural, bíblia. Então, eu disse para vocês, façam print desses slides aí, tabelinha, guarda. Faz uma tabelinha para você sempre estar conferindo, olhando, para você perceber a diferença dos dois. E vai facilitar o seu estudo. Ok? Passa, Kaique. O artigo neutro. O artigo também, ele basicamente vai seguir a mesma linha. Como a gente viu no artigo masculino da segunda declinação, eles vão sofrer uma pequena diferença do substantivo. Então, aí o nominativo é to, o, a. Ele pode ser usado tanto no português na forma masculina quanto no feminino. Só lembrando que ele no grego é neutro. O genitivo é tu, do, da. O dativo é to, ao, a, para. E o acusativo também é igualzinho ao nominativo. Da mesma forma, o contexto vai determinar se é o sujeito ou se é o objeto direto, quando ele estiver junto do substantivo. To. Então, to, tu, to, to. Passa. O plural. Lembra lá do plural de biblion, que é Bíblia? Então, o artigo agora, no plural, segue a linha. Termina em A também, né? Em alfa. O nominativo é tá, os as, o genitivo é tom, dos, das, o dativo é tois, aos, as, para os, para as, né? E o acusativo é igual também ao nominativo tá. Passa, Kaique. Os dois agora, um na sequência do outro, para você comparar. O artigo no singular, no nominativo é to, no plural é tá. No genitivo, no singular é tu, no plural é tom. O dativo no singular é to, no plural é tois. E o acusativo no singular é to e no plural é tá. Passa. Uma pequena revisão, pra você nunca se esquecer dos casos, né? Nós estamos estudando 4 casos principais. Eu mencionei para vocês que existem outros 2, mas eles terminam do mesmo jeito. Então a gente só vai ver isso lá na frente. Primeiro caso, nominativo.
indica o sujeito. Segundo caso, genitivo, indica posse ou possessão, não a possessão demoníaca, tá? 3. O terceiro caso é o dativo, indica o objeto indireto. O quarto caso, o acusativo, indica o objeto direto. O genitivo e o dativo exercem outras funções também, mas faltam essa e só serão estudadas posteriormente. Vai chegar a hora certinha da gente aprender as outras funções do genitivo e do dativo. Quinto caso, a gente não estudou esse quinto caso em hora nenhuma. E vocês vão entender por quê. O quinto caso, ele é chamado de vocativo. Ele é usado para expressar invocação, exclamação, etc. Ele ocorre raramente e pode ser reconhecido facilmente. Tá aí um exemplo. O Kyrie. Ó Senhor, é uma exclamação. Você tá vendo o jeito que a palavra Kyrie termina aí? Tá vendo um epsilon? Então, todas as vezes que você se deparar com um vocábulo que você já declinou ele no nominativo, no genitivo de várias formas e várias vezes, e perceber que ele termina com epsilon aí, é só colocar uma exclamação. É a mesma palavra, mas você vai pôr uma exclamação no final. Então ele é tão fácil de ser reconhecido que você pode até esquecer dele. Se ele aparecer, você logo se lembrará. É aquele caso que não aprendemos. Você não tem que ficar preso nele, porque ele é fácil de identificação. Você viu o vocábulo com epsilon no final, você já declinou ele várias vezes no nominativo, no genitivo, no dativo, no acusativo. E agora você percebe ele com um epsilon no final, é só colocar uma exclamação. A frase é uma frase que requer exclamação. Passa, Kaique. Olha aí o vocabulário, né? O vocabulário aí do neutro. Eu vou dar uma olhada, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas eu mandei para vocês. Eu vou olhar aqui no livro. Vai ser mais fácil de eu ler. Esse vocabulário, você vai guardar ele aí, porque ele vai servir de base para as nossas futuras traduções. Então temos aí Arnion, que é a primeira, cordeirinho. O Biblion, que é o paradigma da nossa declinação do neutro, né? Livro. Daimonion, demônio. Ergon, obra, trabalho. Evangelion, evangelho. Hieron, templo. Litron, resgate. Martyrion, testemunho. Mysterion, isso aí é coisa de pentecostal, viu? Mysterion, né? Segredo. Temos aí Paidion, criança. Ploion, barco, navio. Probaton, ovelha. Prosopon, rosto, face, pessoa, presença. Sabaton, que é o sábado. Semeion, sinal. Sinédrion, sinédrio. E Tecnon, filho, ou Tecnion, filhinho, criança. Então esse vocabulário, todos esses vocábulos seguem a linha de Biblion. Olha a terminação, todos eles terminam em on. Então o padrão do neutro, o paradigma Biblion, todos esses vocábulos aí se encaixam nele. Você pode ir treinando. Eu não vou passar a tarefa deles para agora, porque eu vou passar a tradução para servir como a segunda metade da nota para a próxima aula. Então você pode treinar, você pode pegar todos esses vocábulos aí, pegar a base que eu mandei da segunda declinação do neutro e ir treinando, tanto no singular quanto no plural, para você saber diferenciar os dois.
Passa, Kaique. Aí. Essas frases você terá que traduzi-las para a segunda parte da nossa primeira nota. Não tem segredo, ó. Na primeira coluna aí, a referência lá, Lucas 18:18. A palavra está escrita aí, Dascale Agate. Tá vendo que termina lá no epsilon? Nessa frase aí é a exclamação. É o quinto caso, é o vocativo. Pra você não ficar perdido na hora de fazer. Todos vocês baixaram o livrinho que o Kaique mandou no grupo? Pode abrir o microfone. Baixando. Então, se você precisar de recurso, olhe no livro. Mas todos os slides que eu mandei, se você peneirar, vai ter o vocabulário de todas essas palavras aí. Essa palavra rodam, na terceira frase aí, ó. Rodam to tell didasques. Essa Eu ia palavra falar isso agora. é caminho. Tá bom? Então tem subsídio para você fazer essa tarefa. Eu quero então que você traduza. Começa logo hoje. Traduz todo dia um pouquinho. Não deixa pro dia de quarta-feira, não. Que aí fica pesado pra você. Faz todo dia um pouquinho. Tente não olhar na escritura, por favor. Tente não olhar. Tente buscar recursos só nos materiais que eu mandei e no PDF que o Kaique enviou para vocês. Então, este slide vai ser a segunda parte da nossa nota. É você traduzir essas frases. Alguma dúvida? Professor, e a palavra en? Depois de angeloi ali. En e é Marcos. preposição, a gente já estudou ela. Ah, já? Eu não tava achando aqui. Beleza, vou procurar. Ó, aí nessas frases nós temos substantivos, nós temos verbos, nós temos artigos, nós temos preposições. Tudo que tá aí a gente já viu. A única coisa nova que a gente não tinha visto é a exclamação. Por exemplo, na primeira coluna, a penúltima frase aí, dá uma olhada. Tá vendo a palavra Kyrie lá no final? Todo mundo tá vendo, né? Ok. Pois é, Sim. ela é exclamação. Senhor e uma exclamação. A única coisa que a gente não tinha visto até agora é essa exclamação, mas a gente viu hoje. Então vocês têm recurso para traduzir todas elas e pode, gente, vocês podem me acionar no WhatsApp, eu respondo todo mundo. Vocês são fera demais, vocês não têm dúvida nunca, ninguém nunca falou, ô professor, não estou entendendo isso aqui não. Pode me acionar que eu estou pronto. Talvez eu não vou olhar na hora que eu estou trabalhando. Então eu vou acionar o senhor lá, viu? Mas sempre que eu olho, eu respondo, tá bom? E eu vou corrigir o que vocês mandaram nas fotos para mim. Eu já vi que alguns alunos fizeram certinho e outros não. Quem não fez direito, eu vou dar uma nova chance de fazer do jeito certo. Que eu não sou carrasco com nota, nunca fui. Eu também sou estudante até hoje. Então eu não gosto de professor carrasco. Tem professor que não dá matéria direito, na hora da prova quer matar a gente. Não sei se vocês sabem, mas eu fiz a minha graduação aí na FACEB. Na verdade eu fiz convalidação, né? Eu convalidei meu curso na FACEB. Rapaz, tinha um professor aí que só Deus na causa. O cara era carrasco na hora de passar atividades valendo notas. Eu lembro que na disciplina dele ele pediu pra gente escrever 6 artigos.
Eu acho que é o caso Aurélio, né não? Não, não. Carlos Aurélio. Cala a boca, Leandro. Carlos Aurélio é meu amigo, fala assim não. Velho. Não, mas é. Não, gente boa. É sério Gente mesmo, boa demais. é outro professor aí, cara do céu. Imagina só, era convalidação. Você tem que fazer em menos de 2 meses 6 artigos de uma disciplina só. Tá louco. Então eu vou corrigir as tarefas para ver quem fez certo. Quem não fez certo eu vou dar uma nova chance. Tá certo? Leandro, era o Gilmar, Leandro. Tá ok? É o Gilmar. Quem que é esse, moço? Era o Gilmar. O professor Gilmar passou uma atividade para nós, uma prova para nós, que só a questão era 20 páginas. Que era para responder. Ó, eu acho que essa questão pedagógica ela tem que ser revista. A gente precisa incentivar o aluno a estudar, a pesquisar, mas Milhares de páginas fazer o resumo. ser carrasco não, né? Então, esse slide aí, o último slide, é o slide que vocês vão ter que traduzir para mim todas essas frases. Pode fazer do mesmo jeito. Se quiser enviar para mim, envie. Se quiser fazer só no caderno e me mostrar, tirar a foto, mas tem que ser uma foto nítida, né? Porque eu vou corrigir as traduções. Aí pode fazer do mesmo jeito. Tá bom? Alguma dúvida? Como é que traduz isso aí tudo? Olha só, deixa eu ajudar vocês aí. Deixa eu ajudar vocês nessa primeira. Doulos, Kyrio, ego, eimi. Ego é o pronome eu. Eimi é o verbo ser e estar. Eu passei ele para vocês já. Então, a tradução começa por aí, pelo pronome. A palavra doulos é servo e Kyrio é um genitivo. Então, a tradução dessa frase, já pode até anotar aí, que você já ganha ela de presente. Eu sou servo do Senhor. Né? Isso aí. Eu sou servo do Senhor. Parabéns, Natan. Eu sou servo do Senhor. Eu tava tendo um probleminha, mas isso aqui eu vou organizando isso aqui. E o senhor falou isso aí, deu uma melhorada aqui na minha cabeça. Porque tava naquele processo de procurar o nominativo, né, do tradicional, né? Pra montar naquela sequencinha. Aí, muitos desses aí não tem. Aí, igual o senhor tá falando aí, então agora, o que eu vou fazer? Eu vou traduzir tudo em ordem, tipo assim, um debaixo do outro normal, depois eu vou colocando, organizando certinho. Porque senão, se fosse ficar palavra por palavra, ia ficar, servo do Senhor eu sou, né? Ia ficar meio... Só que a gente viu que algumas frases começam a ser traduzidas a partir do verbo, do pronome do verbo, né? Quando não tem pronome e verbo, você vai a partir do sujeito. E assim sucessivamente. Vou dar mais uma de presente. Deixa eu escolher um aqui que poderia te dar uma canseira. Marcos 12, 25. Essa é a mais fácil. Oxi. Ó, essa primeira palavra, e aí sim, também é o verbo ser e estar. É só você identificar ele, se ele é primeira, segunda, terceira pessoa do singular, ou primeira, segunda ou terceira do plural. Essa outra palavra aí, como a gente não viu no vocabulário ainda, ela está entre parênteses aí. É como? A segunda você já sabe. A palavra angeloi aí está no plural. A preposição em com artigo tois fica nos.
E a última palavra é uranós, céus. Então a tradução aí fica somos, não é seremos. É no presente indicativo. Somos como anjos nos céus. Captou, Natan? Vixe, eu tava longe demais da conta. Longe, mas assim, a base até que tava tranquilo. É porque. Só que eu tava. Não, você precisa fitar aí nos verbos, né? Quando tem verbo e pronome, geralmente Só que começa. eles são como anjos do Euiche. Não, somos. Ah, tá. Pode olhar que o sim é terceira pessoa do plural, né? Só lembrar do verbo eimi. Eu sou, eu estou. Eu dei ele para vocês nas aulas. Quer ver? Eu acho que foi na terceira aula que a gente viu. Na terceira ou na quarta aula que a gente viu o verbo eimi. E aí, Repete, professor, essa frase aí, por favor. Somos como os anjos nos céus. Vocês já tem duas de presente, agora vocês vão queimar pestana. Aí, qualquer dúvida me procura no zap. Tenta não olhar nessas referências, não. Essa de Jonas, você não tem a Septuaginta, essa aí você não vai achar, né? Mas eu já traduzi para você. E se lembre que essas aí, que não são verbo e que são substantivo e termina com epsilon, é exclamação. Tranquilo? Professor, o ômicron com Y tem o som de U? Você não vai pronunciar ou não. A gente trabalhou um dia específico para pronúncia. Lembra quando eu fiz lá? Sim. Quando eu mostrei os ditongos, é só você voltar lá nos ditongos. A pronúncia é U, não é ou não, é U. Certo? Por exemplo, a primeira palavra da frase aí, ó, doulos, não é doulos, não, é doulos. Isso tudo, meu amigo Ailson Vitorino, para vocês não pregarem o que eu escutei hoje no rádio. Que absurdo. Que foi? O que eu ouvi hoje, eu vou falar pra você, tinha muito tempo que eu não ouvi uma besteira dessa. E o povo que tá solteiro aí, prestar atenção no nome da mulher, no significado do nome da mulher. Natan, você não tava na aula ainda, eu acho, Natan, você ouviu? Ouvi não. Pois é, vou repetir aqui, você que é pregador, eu ouvi hoje no rádio, um pregador às 3 horas da tarde, pregando, e ele mencionou Atos capítulo 5. Atos capítulo 5 é a história lá de Ananias e Safira. Aí ele fez um emaranhado, uma introdução, e começou a falar de significado de nome na Bíblia. Aí deu um significado, e falando o que aconteceu com o personagem, aí ele mencionou o significado do nome Ananias. Ananias significa Deus é gracioso ou o Senhor é gracioso. E ele mencionou o significado do nome Safira. O significado do nome Safira é Safira mesmo. Mas com base no Talmud judeu, Safira foram as pedras onde Deus gravou os 10 mandamentos, gravou a lei. Então, o Ananias, que é Deus gracioso, representa a graça. E o Safira, que é a pedra da lei, representa a lei. E todas as vezes que une graça com lei, gera morte. Por isso que Ananias e Safira morreram. O que você achou? Professor. Ai. É melhor ouvir que ser surdo, né? Fala, Elson. Professor.
Eu tô falando aí, cara, que não é importante a acentuação, né? Então, essa acentuação que tem nessas frases aí, não precisa preocupar com elas, não. Não. Ó, vocês lembram quando eu dei uma aula? Eu acho que foi a segunda, quando a gente falou de diacríticos, que alguns autores de gramáticas gregas dizem que você podia até abandonar os diacríticos. Preocupa não, vai chegar a hora, Aels, que você vai ler isso aí automaticamente. Não precisa preocupar com acento, não. Isso aí é só questão de pontuar a pronúncia. Você tem que saber o significado da palavra. Você tem que saber o que é verbo aí, o que é substantivo, o que é preposição. Pois é facinho isso aí. Não, ó, a primeira frase aí, ó. 2 substantivos, um pronome e um verbo. Você tem que saber identificar isso. Pois é, ué. A questão é saber qual que é o verbo aí. O verbo é o verbo eimi da primeira frase. O verbo ser e estar, que a gente já estudou. Até agora eu ensinei 3 verbos para vocês. Eu ensinei o presente indicativo ativo, ensinei o futuro indicativo ativo e ensinei o verbo eimi, ser e estar. Eu só ensinei esses 3 até agora. E eles estão aí, ó. Nós temos aí a palavra eimi, que é do verbo ser e estar. Temos eisim, que é do verbo ser e estar. Temos esmen, que é do verbo ser e estar. Eles estão inseridos aí. Coloquei lá na plataforma de vocês hoje a 4ª aula. E fiz até um tutorial no celular aqui. Depois vou mandar para vocês no grupo aí, para vocês saberem entrar lá, se não estiver dando certo. Então lá continua a aula 3 num vídeo, mas agora tem a aula 4 também. Mais para frente nessa semana ainda eu vou colocar a aula 5 lá também. Para vocês reverem. Tudo em paz? Alguma dúvida? Algum comentário? Professora, tem só alguma reclamação? essas aí que a senhora falou, tem as outras também? Como? Tem todas as aulas ou que eu não no YouTube, só as outras matérias? No meu canal no YouTube, que eu abri um canal só para essas aulas, tem todas as aulas que a gente já teve até hoje. Beleza, então. Quando você adicionar aí a aula lá na plataforma, ela já te manda direto pro YouTube. O nome do canal? Cleube Evaristo, meu nome. Ok, eu acho que é melhor entrar no YouTube que entrar na plataforma. Muito aluno reclama que a plataforma não corresponde, né? Mas tá fácil. Eu fiz o videozinho, manda aqui se vocês quiserem, dá para entrar por lá. Então é isso, meus queridos. Se tá todo mundo em paz, eu também estou em paz. Se alguém quer falar mais alguma coisa, tô pronto. Sim, pode falar, Alexandre. Não, se tem uma página do livro específica dessa aula de hoje. Se todo mundo tivesse comprado o livro, a gente podia usar os parágrafos. Você comprou o livro? Alexandre? Travou, né? Travou lá, professor. Ele deve estar me ouvindo. Se você comprou o livro... Oi. Você comprou o livro? Eu tô ouvindo. Você comprou o livro? Comprei. É o parágrafo 76, o da aula de hoje. Comprei. Então, a aula de hoje é a partir do parágrafo 76, na página 22. Tá, beleza. Tá beleza?
Quírio. Beleza. Então, um grande abraço. Se ninguém tem mais O nada. senhor só repete o que significa rodão, Quírio é que Senhor, né? o senhor falou, Caminho. que precisa de anotar. Caminho. Caminhar, tá, caminho. Jesus disse: Ego em mim rodam. Eu sou o caminho. Quírio é Senhor, né? Senhor. Quírio. Doulos é servo. Servo, escravo, servo. E tem aí nos slides que eu mandei, o Aelson Vitorino, tem esses vocabulários aí, só você dar uma olhada. Sim, eu salvei aqui, joguei pra minha área de trabalho. Aqui pra ficar mais fácil. E faz o seguinte, se for necessário, imprime esse negócio. Aqui eu tenho que sair montando, ó. Eu tenho que sair pegando elas, ó. Eu tenho que sair pegando. Aí eu tenho que sair pegando, aí até montar a palavra. Aí aqui demora. É isso aí, Ué, mas não tem um vocabulário, Zé? O vocabulário dá as palavras prontas. É, né? Ué, por isso que eu tô te ué. falando, você pega o vocabulário Olha, que eu não, mandei. eu tô partindo do alfabeto. Eu tô pegando letra por letra, eu vou montando, né? Aí eu consigo descobrir. Aí, ó. Olha lá os slides encadernados lá, ó. Parabéns. Cadê? Esse é o cara. Exatamente, cadernei ele, ficou ótimo, ficou bom. Então, eu geralmente eu mando antecipado justamente para vocês fazerem isso. Baixar antes, dar uma olhada, né? Ok. Muito bom. Muito bom estar com vocês. E cuidado com a Ananias e Safira. Professor, o senhor falou, pronunciou o nome do pregador novo aí na área? Eu falei o nome dele hoje, na Rádio Vinha. Naor Pedrosa. Nossa. De onde que ele é mesmo, professor? Qual igreja mesmo? Ó, Ele é da Vinha? o que eu acho incrível, é o da seguinte. Vinha? Com o nível de informação que se tem, né? As pessoas hoje são muito preguiçosas, elas têm preguiça de verificar as coisas. O cara prega uma mensagem tão falsa, mentirosa dessa, e o povo faz aplaudir, em vez de pesquisar, né? Porque nem todo mundo tem o conhecimento que vocês têm. Então, quem não tem o conhecimento teológico como vocês, é necessário pesquisar para saber se o cara está falando a verdade. É um absurdo. O povo tem preguiça até de ler a Bíblia, professor, ainda mais pesquisar a heresia do cara. Professor, o senhor acha que o erro maior aí é do pessoal quem ouve ou é da parte comitiva de frente aí que permite esse tipo de situação? Eu acho que é uma junção, viu, Leilson? Uma junção dos dois, sabe? Porque aquela história junta a fome com a vontade de comer, né? Porque o cara também que prepara uma mensagem para pregar e vai nessa aí, ou será que ele acredita nisso mesmo, cara? Prepara, professor. Isso ele tem preparo, não, tem? Mas prepara. O cara foi olhar o significado dos nomes, ele olhou o significado de um monte de nome. Então o cara vai pelo achei, né? Pega um significado de um nome aqui, de um nome ali, encaixa a coisa do jeito dele e acaba dizendo o que a Bíblia não diz, né? Que o casamento da lei e da graça gera morte. Porque de qualquer forma, professor, o pessoal que fica, vamos supor, na linha de frente aí, diretoria, suponhamos, até ela mesmo tem que repreender esse tipo de situação aí. Mas ele é o vice-pastor da congregação, ué. Ele é o vice-dirigente de todo o trabalho. Nossa. Professor, se o senhor pode, qual seria a sua resposta para ele se o senhor estivesse na frente dele agora? Eu ia falar para ele ler a Bíblia da forma correta, parar de pregar mentira, né? Não é a primeira vez que eu ouço coisas absurdas dele, não. Porque eu gosto de ouvir o máximo de pregadores que eu posso. Com uns, eu aprendo muito. Com outros, eu aprendo também a não imitá-los de forma alguma.
Gente, é um absurdo um negócio desse. A escritura, ela diz o que ela quer dizer. A gente não pode falar no lugar da Bíblia. Não pode. Tem um monte de exegeta por aí. O que o senhor acha do Augusto Nicodemos? Exegeta. Olha só, eu acho que ele é um calvinista engessado. Na hora de eu pôr essa aula lá no YouTube, lá vou até tirar essa parte, né? Para o pessoal não ficar com raiva da gente. Mas eu acho ele um calvinista engessado. De alguma forma a mensagem dele é sempre com o mesmo sentido, roda, roda e a mesma coisa. Ó, quer um bom pregador presbiteriano? O Hernandes Dias Lopes. Ele é bom. E o que eu admiro no Hernandes Dias Lopes é a acessibilidade que ele tem a todo tipo de denominação. Ele prega na igreja tradicional, ele prega na igreja pentecostal, ele prega na neopentecostal e ele não se rende à estrutura denominacional. Por isso que ele vai mais longe que o Nicodemos. O Nicodemos fica falando que fica zoando com língua estranha e tudo mais, e fecha as portas. Não sabe por quê. O Hernandes Lopes, mesmo ser presbiteriano, prega na UMADEB lá, o maior congresso de jovens da Assembleia de Deus. O problema é que as pessoas às vezes não têm noção, né? Tem um congresso aqui no Centro-Oeste aqui de pentecostalismo bíblico. Aí o indivíduo que dirige esse congresso aí convidou numa sessão aí o Augusto Nicodemos para pregar sobre pentecostalismo bíblico. O cara não crê no pentecostalismo. Como que você convida um cara que é contra o pentecostalismo para pregar sobre pentecostalismo? É isso aí que eu não consigo entender. Essas coisas aí me assustam, hein? Você vai chamar aquele Gancronato lá, aquele, sei nem o nome daquele cara direito, para pregar sobre pentecostalismo? Tem que chamar para pregar em congresso de pentecostal, é pentecostal. Escolhe os melhores pentecostais, e tem muito pentecostal bom, rapaz. Aí chama um conservador cessacionista que não acredita nem na contemporaneidade dos dons espirituais para pregar no congresso pentecostalismo bíblico. E aí? Vai dar certo, sim. Eu acho que o cara não devia nem aceitar também, né? Que é antiético. Ele vai falar o que lá? Vai mentir no púlpito? Ele não crê, ué. Então é por aí. Meus queridos, um grande abraço. Vamos parar de falar dos outros. Eu falo demais, né? Mas eu sei que esse negócio de Ananias e Safira aí mexeu com o meu ego hoje, viu? É bom que o senhor vai nos alertando aí, professor. Mas é muito sério isso. A alegoria, Leilson, a alegoria na escritura ela é muito clara quando ela aparece, né? Paulo usa a alegoria em Gálatas, ele fala de Sara e Agar, ele fala do monte, ele fala da graça, ele fala da lei. Mas quando a alegoria aparece na escritura, ela é muito clara. Agora o cara quer alegorizar a Bíblia inteira. O Leilson, ele não fez o primeiro período com a gente. No primeiro período nós tivemos aula com o professor Eurípides e ele falou justamente sobre interpretação bíblica. E ele condenou veementemente a interpretação alegórica. Olha só, vai sair agora nessa nova edição de artigos da Vox Pfeiffer, a revista da Assembleia, da Faculdade Assembleana do Brasil, um artigo que eu escrevo sobre hermenêutica. Eu escrevi um artigo sobre o passo a passo da hermenêutica, falando o que é o exegese,
o que é um método histórico gramatical, o que é uma aplicação do texto. Depois, se vocês tiverem uma oportunidade, que o artigo vai sair, eu acho que daqui umas 2 semanas ou uma semana, deem uma olhada lá. Eu partilho da mesma visão, viu, Salomão? A pregação e a exposição com base na alegoria, ela chega a ser diabólica. Diabólica, professor? Diabólica. Você vai pregar uma coisa que não é bíblica. Você vai desvirtuar um ouvinte da escritura com a mentira. Então isso é diabólico. Você vai dizer o que a Bíblia não diz. É por isso que eu gosto de pregar só no manto mesmo. Esse negócio que é tudo errado se for pregar. Eu prego só no manto mesmo. Eu e o Natan e o Salomão. Só no manto. Só no manto. A partir das experiências mesmo. Foi nesse rolo não, Leandro? Ó, e eu falo, isso aí dá pano pra manga, sabe? Porque as pessoas hoje, infelizmente, não têm conhecimento da escritura. Por isso que qualquer coisa passa, desce goela abaixo, ele não tem conhecimento, né? E quando você confronta alguém com o conhecimento correto da Bíblia, eles ficam irados. Eu postei um negócio, postei um textinho no meu Facebook essa semana chamado A Grande Prostituta, falando sobre a prostituição cultural, desde o Antigo Testamento e agora na igreja. Um texto pequeno. Uma irmã que eu conheço entrou no meu Facebook para falar que teologia não salva, que não sei o quê, e ela estudou teologia comigo há 20 anos atrás. Uma pessoa que tem 30 e tantos anos de evangelho e não tem maturidade espiritual até hoje. Por quê? E fez seminário, viu, Salomão? Por quê? É porque coloca a experiência acima da escritura. E a experiência tem que estar de acordo com a escritura. Porque se a experiência não estiver de acordo com a escritura, ela não é divina. É uma experiência macabra, chega a ser diabólica. Olha só, professor, eu estive num culto de ceia o ano passado em que o pastor disse que quem tomasse a ceia estava imune do coronavírus. Salomão tá indo no lugar bom, rapaz. Desse jeitinho. Rapaz. Eu não falo o nome do santo, não, porque fica complicado, mas... Não precisa não. Mas eu tô preparando material aqui para escrever um artigo sobre fideísmo, sobre a fé na fé. Porque a maioria do cristão hoje, principalmente da nossa ala pentecostal, ele tem mais fé na fé do que em Deus. Então ele aprendeu a desenvolver uma fé na fé. E não tem uma fé genuína, não tem uma fé bíblica. Eu escrevi um artigo sobre a pandemia onde eu falei que um monte de crente ia morrer, o pessoal ficou doido. Chamou eu de herege, sem fé, que eu não tinha fé. Que a minha fé... Profeta do caos. Que eu não tinha fé, que eu não era o sei o que lá. Eu falei, rapaz... Infelizmente... O artigo que eu escrevi provou que eu estava certo, que eu usei a escritura. Meu artigo conseguiu mexer com o Leandro, ele quer até escrever o Marcos mais longo lá, né? Aí o senhor dá um jeito de ajudar esse menino, ele tá doido. Você que não sabe o tanto de gente que me criticou por causa daquele artigo, quando eu mencionei lá que um monte de crente ia morrer, mesmo tendo uma fé genuína e mesmo sendo servo de Deus, ia morrer vítima da Covid. O pessoal me acusou de não ter fé. Eu achei que foi bom aquilo, né? O pessoal me acusou de não ter fé, que eu não tinha fé, que eu era um carnal, né? Mas eu tô... Tô na paz, né? O senhor foi mexer com o Salmo 91, e o povo ficou bravo mesmo. Então. E o Salmo 91 tem que ser interpretado à luz da realidade bíblica. E aquilo que eu coloco ali naquele Salmo é a verdade. O Salmo... para ser aplicado na vida da gente, ele tem que ter sido prometido para mim e para você, mas ele foi prometido para Israel e para Cristo.
E é por aí. Professor, Oi. só mudando um pouco de assunto, eu já enviei a minha tarefa pro senhor aí, tá no seu WhatsApp. Tá. Eu tô baixando tudo aqui, colocando no computador pra depois eu corrigir numa tela maior aqui. Ok. Professor, no último caso aqui, oftalmóia aqui tá, tipo assim, no lugar do. Tem um teta no lugar do tal, mas é olho do mesmo jeito, né? Mesma Tá coisa. normal. Então, beleza. Tranquilo? Só isso mesmo. É o seguinte, na hora que tiver aí fazendo as traduções aí, qualquer dúvida pode mencionar. Eu vou estar pronto para ajudar vocês aí. Não, mas fica pronto aí mesmo. Mas eu fico. Todo mundo aí que tá aí que já. Todo mundo que tá aí que já recorreu a mim sabe que eu não nego, eu ajudo mesmo. Ô, professor, o Aels quase que ele falou assim, eu não quero chamar 2 vezes, não. Não, eu só chamo uma vez. Me chamou, se eu dependendo do dia, eu até bloqueio. E você cuidado, viu, Aels? Você não mistura graça, você não mistura graça com lei, não. Cuidado. Meu Deus. Meu Deus. Tá todo mundo perdido então, hein? Gente, um grande abraço. Deus abençoe. E que. Irene Toquiriou. Irene Quiriou. Que vocês possam mudar esse prospecto. Eu sempre, quando vejo um pessoal que chegou aonde vocês chegaram, porque chegar aonde vocês chegaram hoje, estudantes de teologia, já é uma façanha, né? Eu comecei a minha turma de teologia, nós éramos uns 34 alunos numa sala. Formamos 5. Olha só, professor, quem está na sala aqui que começou o primeiro período, acho que só Renan, Natan, eu, a Jusilene, mas a Jusilene parou acho que um período. Acho que só. Foi caindo. Quer ver? Tinha um grupinho lá, ó, que era eu, Renan, o Robert caiu, o Hugo foi embora, o Gamenon foi embora, o Danilo foi embora, o Wesley foi embora, o irmão lá da Deus é Amor. Isso, Alessandro. Pessoa do céu, agora falar uma coisa aqui que eu lembrei, mas já não sei que já tá acabando. Mas eu estou estudando sobre questão do pentecostalismo, né? Eu não sabia que a congregação era tão miserável daquele jeito, não. O que é aquilo? Os caras abominam a teologia de todo jeito, sermão você não pode preparar nunca de jeito nenhum. Conhecimento para eles é o demônio. Isso aí já tá mudando. Tem alguns crentes daquela igreja que estão fazendo até faculdade de teologia. Até Jesus voltar já mudou. Você pode pesquisar aí, você vai ver algumas pessoas estão abertas para o ensino. Eu não sei se vão ter o apoio da congregação, mas vocês sabiam que eles são os pentecostais mais calvinistas do que Calvino? Não sabia disso, não. Você sabia, Natan? Em que sentido? Vai falando aí que conforme for, acho que eu já devo ter lido isso aí. Eu sei que para eles, Salomão, o salvo é só se estiver na congregação. Para eles, há a eleição, e a eleição é tão séria que não precisa nem evangelizar, porque os salvos vão chegar à congregação de qualquer forma. Isso eu sabia. Eles são adeptos da predestinação incondicional absoluta. Mas só na congregação. Eles não acreditam em outra denominação. Salvação é só lá dentro. Você sabe aquele texto que tem em Cantares, que Salomão fala assim: eu tive tantas mulheres, tantas concubinas, mas só uma é a minha amada. Eles dizem que eles são a amada de Deus e nós somos as concubinas. Pessoal, nós não somos bons em grego, não. Mas para falar da vida dos outros, nós somos campeão. Não, mas é verdade. Essas coisas são boas. É pra gente descontrair um pouco e fica melhor o nosso convívio, né?
Se as Daqui um nossas dia aulas... sai- Vou falar pra você, se essas aulas nossas fossem presenciais, ia ser um negócio fantástico. Mas daqui um dia que eles criam um grupo lá e abrem a congregação renovada. Ó, vocês sabem que a professora Jéssica é daquela igreja? Sim. Sim, por isso que eu fiquei com. Eu falei, uai, pai do céu, não pode ser não, ué. Então, ela já falou para mim que lá eles não mudou nada ainda. A pregação ainda tem que ser revelada. Ó, eu já... Você já visitou esses cultos já, ô Salomão? Nunca, professor. Nunca tive essa coragem. Não, eu Primeiro que visitei. na hora de sair, vem lá os cabras que é pra querer viajar a gente. Aí não vai descansar. Vai ter que dar uma função. Tinha um cara que trabalhava comigo e ele me convidou. E eu aceitei. Eu tinha curiosidade para saber como é que funcionava. Eu aceitei e fui com ele. Chegou na porta da congregação, ele me apresentou como evangélico. A pregação lá dentro foi só para mim. Que lá é assim, eles entoam os cânticos, né? Muito boa a área musical. Lá tem todos os instrumentos de sopro. Não, a área musical é excepcional. Sopro, corda, tudo, né? Corda, só violoncelo e violino. Então, lá tem tudo. E aquele inário bonito, aquela coisa bonita, e acabou a questão do louvor. Aí o ancião pergunta se alguém recebeu a palavra. Fulano, você recebeu? Beltrano? Não. Ele falou, não, é porque eu recebi. Olha só. Ele pregou para mim. Ele só falou contra o dízimo, né? Ele pregou contra o dízimo. Para eu entender que era para mim, porque eu era um evangélico no meio. Beleza. O difícil não foi escutar a pregação mais de uma hora falando contra o dízimo. O difícil foi segurar os marmanjos lá fora querendo beijar minha cara. Porque lá tem o ósculo santo, né? O cara pegava na minha mão e vinha pra beijar meu rosto, eu já travava ele lá de longe com o braço assim. Pessoal, até mais. Até mais, Deus abençoe. Pessoal. Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula. Kaique, obrigado por tudo. Que é um congregação aqui de casa, eu fiquei curioso. Eu vou lá, mas você vai lá, você vai lá que o cara beijar seu rosto, rapaz. Que eu gosto do santo, rapaz. Eu tenho uns amigos aqui do bairro que é de lá, mas eu nunca fui. Desde eu tenho curiosidade, né? Você passa aquela igreja bonita, pintadinha. Meu pai fala que é uma reverência lá dentro. Bem arrumadinho e tal. Mas como a gente está estudando agora, inclusive, Natan, aquele livro que você me deu, A Religião Mais Negra do Brasil, fala deles, né? Fala. Pois é, e eu fiquei curioso agora. Qualquer dia desse eu vou lá. Eu vou lá ver como é que é o curso. Meus queridos, um grande abraço. Se precisar de falar comigo, vocês sabem onde me achar no zap aí. Deus abençoe. Dedicação. Amém. Aí, viu? E lá é só os irmãos que estavam escutando, professor. As irmãs não. Não, para pregar lá tem que ser homem. Mulher não prega, não. Pois é. Mas é isso, né? Tá ótimo então, professor. Amém. Deus abençoe. Boa semana. Boa noite. Kaique, obrigado, viu? De nada. Fica online, obrigado por tudo. Leilson, você tá aí ainda, né? Tô sim, professor, acompanhando aí o noticiário. Eu não esqueci de você não, viu? Eu tô selecionando o material de missões aqui para mandar para você. Pois é, professor, tô até um pouco meio que atrasado nisso aí, viu? Tô até aqui preparando aqui para repor algumas informações. Eu tava vendo alguma literatura aqui que vai atingir a ansiedade do seu artigo. O pessoal que fica de fora e ainda criticando. Não, tá bom. Eu desde já eu agradeço aí, mas eu tô correndo aqui. Deus abençoe. Valeu, professor. O senhor trabalha com lanternagem? Eu tenho uma oficininha aqui na minha casa. Aí que região que o senhor mora? Região Sudoeste, perto do Terminal das Bandeiras. Eu moro aqui no Parque Amazônia. Eu tenho um escritório aqui de despachante aqui no Jardim América, próximo ao CEPAL. Aí, pra você ver. Maravilha.
Uhum. Não, Até- tranquilo. Eu trabalho na SMP, né? À noite. É isso aí, tem que dar pancada pra todo lado pra sobreviver hoje, né? É. É isso mesmo. Tranquilo. Deus abençoe. Tá bom, obrigado, professor. Eu aguardo o senhor aí. Obrigado por tudo. Tá. Tudo de bom. Com Deus.